Olá. E se os sonhos fossem, sei lá, mais do que só ecos do nosso dia? Ou processos aleatórios do cérebro? Hoje a gente faz uma exploração focada numa perspectiva bem diferente, né? A visão espiritual da Cabala sobre os sonhos. Isso. A gente vai usar como base os ensinamentos do rabino Aharon Maidjar naquele livro Códigos da Alma. A ideia aqui é investigar o sonho como uma possível linguagem da alma mesmo. Exatamente. E a Cabala nos oferece, assim, um mapa bem interessante da alma, com diferentes níveis. Simplificando bastante, né? Temos a Nefesh, que é mais conectada ao corpo, aos instintos. Uhum, A Ruach, que seria o centro das emoções, da personalidade. certo. E a Neshama, nossa essência mais alta, tipo a centelha divina em nós. A premissa é que durante o sono, enquanto o corpo descansa, a Neshama pode, digamos, acessar outros planos mais sutis e trazer informações. Entendi. E a natureza do sonho, então, dependeria de qual desses níveis está mais ativo naquele momento. Que interessante, essa ideia de andares da alma se comunicando. Então, se tem fontes diferentes, imagino que os sonhos também sejam diferentes, né? Como é que a Cabala distingue isso? Basicamente, a gente pode pensar em 3 categorias principais. Primeiro, os sonhos naturais. Esses vêm da Nefesh, são tipo ecos do dia, sabe? Preocupações, coisas que a gente viu. Ah, a mente processando o dia. Isso, a mente processando o cotidiano. Depois, existem os sonhos proféticos, mas esses são raríssimos. Imagino. Seriam mensagens diretas, tão claras que nem precisam de interpretação. E aí tem o foco principal para o autoconhecimento. Os sonhos com mensagens. Certo. Estes viriam da Neshama, falando através de símbolos. Como se fossem, sei lá, parábolas noturnas. Ok, então temos os naturais, os proféticos, que são raros, e esses com mensagens simbólicas. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente diferencia o ruído do dia a dia de uma mensagem que pode ser importante da Neshama? Tem alguma pista? Sim, tem sim. O Rabino Anijar aponta 5 características que podem sugerir um sonho verdadeiro, que ele chama até de uma carta do céu. Opa, interessante. Quais são? Bom, anota aí. Primeiro, o tempo. Geralmente acontecem de madrugada, mais para o amanhecer. A ideia é que o corpo e a mente estariam mais quietos. Faz sentido. Segundo, a claridade. A visão no sonho é muito vívida, nítida, não é aquela coisa embaçada. Terceiro, a ordem. A narrativa do sonho tem uma lógica interna, sabe? Começo, meio, fim. Não é só um monte de imagem solta. Quarto, a memória. A pessoa lembra do sonho com detalhes, mesmo dias depois. Não some logo que acorda. Importante isso. E quinto, a surpresa. O sonho causa um impacto emocional forte. Mexe com a pessoa de verdade. Se um sonho tem essas características, é para prestar atenção. Essas 5 chaves ajudam a filtrar, né? Mas, beleza. Digamos que a gente identificou essa carta do céu. Agora vem o desafio de ler, certo? A interpretação parece a parte mais delicada e talvez não tão óbvia. É crucial. E aqui a interpretação muitas vezes desafia nossa lógica comum, sabe? É quase uma linguagem codificada. E segundo essa tradição, tem raízes nos textos sagrados, como a Torá. Por exemplo, sonhar com uma serpente. Ah, isso geralmente a gente pensa que é ruim, né? Perigo. Pois é, mas aqui, surpreendentemente, pode indicar sustento, a Parnassá chegando. Prosperidade material, entende? Nossa, que diferente. Ou sonhar com um rio. Poderia simbolizar paz. Por outro lado, algumas imagens são sim sinais de alerta, tipo dentes caindo ou paredes desmoronando. Ah, esses são mais conhecidos como negativos. Sim, indicariam algo que precisa de atenção, talvez uma correção espiritual. A leitura não é superficial, entende? É simbólica e conectada com essa estrutura espiritual toda. Caramba, essa ideia da interpretação simbólica já é muito rica. Mas o que me parece ainda mais, assim, radical, é a noção de que a gente não é só um receptor passivo. O Rabino Anijar sugere que a gente participa na concretização do sonho. Como assim? Esse ponto é transformador. A visão cabalística diz que o sonho não é um filme que a gente só assiste e o final já está pronto. 3 fatores influenciam o impacto dele na nossa vida. Primeiro, a boca, ou seja, a palavra de quem interpreta.
Ah, por isso aquele cuidado antigo de para quem contar o sonho. Exatamente, uma interpretação negativa poderia teoricamente influenciar o resultado negativamente. Segundo, o cérebro. Nossa capacidade de entender a mensagem, conectar com a nossa realidade, sabe? E terceiro, o coração. Nossa aceitação interna, a disposição para agir a partir daquela mensagem. Isso dá uma agência para o sonhador que é incrível. Uau, isso muda tudo. Mas e quando o sonho é claramente ruim? Um pesadelo daqueles. A gente fica refém dessa previsão negativa? De jeito nenhum. Nessa ótica, um sonho ruim não é uma sentença. Pelo contrário, é visto como um ato de misericórdia divina. Misericórdia? Como assim? É um alerta. É como se você pudesse ver um pedaço do filme antes da estreia para poder mudar o roteiro, entende? Entendi, uma chance de agir. Isso. E existem ferramentas espirituais específicas para adoçar esses possíveis julgamentos negativos. As principais são a anulação do sonho, que é a Hatavat Shalom, é um ritual simples, idealmente feito com 3 amigos queridos, a caridade, a tzedakah, que tem um poder enorme de transformar decretos, segundo a Cabala, e a oração, a tefilá, que é a conversa direta com o Criador. Então um pesadelo vira um chamado para ação positiva? Exatamente. Uma oportunidade. Que abordagem diferente e, de certa forma, empoderadora. Então o que a gente pode levar dessa exploração é que, para essa visão da Cabala ensinada pelo Rabino Anijar, os sonhos são um canal, né? Um canal potencial e sagrado de diálogo entre nós e o divino, e que existem ferramentas chaves para tentar entender essa conversa e até participar dela. Exato. E fica talvez uma provocação para a gente pensar um pouco mais, além de ficar só tentando decifrar símbolo por símbolo. Como será que a simples consciência desses diferentes níveis da alma, Nefesh, Ruah, Neshama, e a possibilidade deles se comunicarem conosco em sonhos, como isso poderia alterar a forma como a gente percebe nossa própria intuição, nossa vida interior, mesmo quando estamos acordados? O que significa, na prática, participar ativamente das mensagens que a gente recebe, sejam elas sonhos de noite ou aqueles insights que a gente tem durante o dia? Fica aí para refletir, né?